Sabe aquela sensação de estar tão sobrecarregado que a única vontade é largar tudo pra lá? Pode ser montando um móvel, tentando entender um contrato. Esse sentimento de desamparo, de impotência, todo mundo conhece. Mas e se eu te dissesse que essa frustração toda, em vez de ser um problema, é na verdade uma oportunidade de ouro para construir lealdade? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. A grande pergunta é essa, né? Por que mesmo quando a solução parece estar bem na nossa frente, a gente simplesmente trava? O que é que acontece na nossa cabeça que nos faz parar de tentar? A resposta para isso está em dois conceitos da psicologia que são bem poderosos e que definem a nossa relação com o controle. De um lado, a gente tem o amparo. É aquela certeza de que o que a gente faz importa, sabe? De que a gente está no comando. Do outro lado, o desamparo. Aquela crença que paralisa de que não adianta fazer nada mesmo. Essa briga entre os dois não afeta só o nosso humor. Como a gente vai ver, afeta também o que a gente decide comprar ou o que a gente decide abandonar no carrinho. Então, o nosso caminho hoje vai ser o seguinte. A gente começa entendendo a ciência por trás da desistência. Depois, a gente mergulha no poder que a nossa própria explicação das coisas tem. Vamos ver como é possível aprender a ser otimista, como isso vira uma estratégia de negócios e, no final, a gente amarra tudo na grande oportunidade que o Amod oferece. Ok, vamos lá. Tudo isso começa com uma série de experimentos, lá atrás, que mudaram completamente a forma como a psicologia enxergava a motivação e também o desespero. A sacada do experimento do Dr. Seligman foi a sua simplicidade. Eram 3 grupos em cenários bem diferentes. O primeiro aprendeu que tinha controle da situação, que suas ações davam resultado. O segundo aprendeu o exato oposto, que era totalmente impotente, que nada do que fizesse mudava o resultado. E o terceiro, era o grupo de controle, não passou por nada disso. A grande questão era, o que ia acontecer quando todos eles enfrentassem um desafio totalmente novo? E aqui vem a prova de fogo. Todos eles foram colocados numa situação nova, onde escapar era fácil. Era só pular uma barreira baixinha. Ou seja, todo mundo tinha o controle total nas mãos. A pergunta no ar era, será que eles iam usar esse controle? E o resultado, gente, foi chocante. Enquanto os outros grupos escaparam rapidinho, 2/3 daquele grupo que tinha aprendido a ser impotente nem tentaram. Eles simplesmente deitaram e aceitaram a situação, mesmo com a saída bem ali, na cara deles. Eles não apenas falharam, eles desistiram de tentar. O Seligman deu um nome para isso: desamparo aprendido. E essa parte do aprendido é a mais importante. Não se trata de fraqueza, não é falha de caráter. É uma resposta que foi aprendida depois da experiência de que suas ações não valem nada. É quando a impotência vira uma crença. Mas aí a história dá uma virada fascinante. É aqui que a solução começa a aparecer. Porque a descoberta mais importante, no fundo, não foi sobre o desamparo, mas sobre a nossa incrível capacidade de resistir a ele. Em todos os testes, uma coisa curiosa acontecia. Mais ou menos 1/3 dos sujeitos simplesmente se recusava a desistir. Eles continuavam tentando, não importava o quão inútil parecesse. Essa resiliência deixou os pesquisadores de cabelo em pé e mudou o foco, do problema para a solução. O que tornava esse pessoal tão diferente? A grande sacada do Seligman foi perceber que a diferença não estava no evento em si, mas em como cada um explicava o que aconteceu para si mesmo. Como ele mesmo disse, pessimistas acreditam que coisas ruins são para sempre, vão estragar tudo e a culpa é deles. A chave de tudo é essa narrativa interna. Essa ideia fica mais clara com os 3 P's. Diante de uma coisa ruim, o pessimista pensa de forma permanente: isso nunca vai acabar. Pervasiva, ou seja, abrangente: isso vai estragar a minha vida inteira. E pessoal: a culpa é minha. Já o otimista viu o mesmo problema como algo temporário, específico e que foi causado por fatores externos. É essa conversa interna que define se um obstáculo paralisa a gente ou ensina alguma coisa. E agora vem a melhor parte de todas. Esse jeito de explicar as coisas não é fixo, não nascemos com ele. Do mesmo jeito que o desamparo pode ser aprendido, o otimismo também pode. É como se fosse um músculo mental que qualquer um de nós pode treinar. E existe um método para isso, o modelo CCC. Funciona assim. Primeiro, acontece uma contrariedade, o problema. Logo em seguida, vem a nossa crença, que é a interpretação automática que a gente faz daquilo. E essa crença leva à consequência, ou seja, aos nossos sentimentos e ações. O detalhe aqui, o pulo do gato, é que não é a contrariedade que causa a consequência. É a nossa crença que está ali no meio, fazendo essa ponte.
Então a estratégia é justamente essa: aprender a parar, a interceptar e a desafiar essas nossas crenças pessimistas que aparecem no automático. É se perguntar, peraí, esse problema é realmente permanente? Ele vai mesmo estragar tudo? A culpa é 100% minha? Só de fazer isso, a gente consegue mudar a consequência e transformar o desamparo em ação. Certo, mas como é que essa teoria toda funciona no mundo real, no mundo dos negócios? Vamos ver um caso que teve resultados assim impressionantes. A psicologia saiu do laboratório e foi parar lá na MetLife, uma das maiores seguradoras do mundo. O problema da MetLife custava milhões de dólares. A rotatividade de vendedores era altíssima. A maioria pedia as contas no primeiro ano. E o motivo? Rejeição. O tempo todo. Era o desamparo aprendido em escala industrial. A cada não que eles ouviam, a crença de que o esforço era inútil só aumentava. Então, em parceria com o Seligman, a MetLife começou a testar o estilo explicativo dos candidatos, além de tudo que eles já mediram. E o resultado? Virou o jogo. Eles viram que os vendedores com estilo otimista vendiam muito, mas muito mais, porque eles viam um não como algo temporário, um incidente isolado, e não como um fracasso pessoal. E os números não mentem. O grupo de vendedores mais otimistas chegou a vender 50% a mais que o grupo dos mais pessimistas. De uma hora para outra, o otimismo deixou de ser só um traço de personalidade legal de ter e virou um indicador de sucesso financeiro mais confiável que qualquer outro teste que eles usavam. Essa história da MetLife é incrível porque mostra que combater o desamparo tem um impacto financeiro direto. Agora, vamos trazer essa lógica para o varejo. Se um vendedor desiste porque se sente desamparado, o que acontece com um cliente que sente a mesma coisa? Como é que uma empresa pode, de propósito, criar uma sensação de controle e de amparo para quem compra dela? A resposta para isso está numa estratégia que a gente pode chamar de amparo educativo. A ideia é bem simples, mas é poderosa. Não se trata só de resolver o problema do cliente. Se trata de ensinar, de capacitar, de dar as ferramentas para que a pessoa sinta que tem o controle da situação. É transformar a compra numa experiência de aprendizado e de poder. Na prática, como isso funciona? Pense na diferença entre um manual de instruções confuso, que gera desamparo, e um vídeo rápido no YouTube que mostra como montar o produto. É trocar um processo de devolução burocrático por um portal online que guia o cliente passo a passo. É ter um suporte que não só resolve o problema, mas que ensina como evitar que ele aconteça de novo. O objetivo é sempre o mesmo: transformar impotência em confiança, o não sei como em agora eu entendi. Então, no final das contas, a lógica é clara. Um cliente que se sente desamparado, confuso, impotente, ele vai embora. Abandona o carrinho, devolve o produto, vai para o concorrente. Por outro lado, o cliente que se sente amparado, que sente que tem o controle, ele persiste. E o mais importante, aquele cliente que é ativamente educado pela empresa, ele não só fica, como ele se torna leal de verdade. E isso nos deixa com uma pergunta fundamental que vale para qualquer negócio. Cada ponto de contato com o cliente, cada produto, cada política interna, mesmo sem querer, ensinando o desamparo? Ou será que está sendo pensado para construir amparo, para construir confiança e, como resultado, lealdade? A resposta para essa pergunta pode ser a diferença entre um cliente que desiste e um que fica para a vida toda.